E aí, como é que você tá? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre as 13 virtudes que o Benjamin Franklin estabeleceu para a vida dele, porque eu achei muito legal isso que ele fez, já que para nós conseguirmos qualquer coisa na vida, não basta a gente ficar vindo aqui aprender sobre internet, marketing digital, sei lá o quê, se nós não conseguirmos corrigir a nossa vida. Eu tenho certeza que você vai perceber isso se já não percebeu na sua vida. Não adianta. Parece ser uma lei da vida que ou você cresce como um todo, ou você não vai para o lugar que você quer. E às vezes você até consegue um resultado ou outro, só que você sempre volta para trás, porque você não se desenvolveu completamente. Então, eu vou tentar nesse vídeo te falar essas 13 virtudes que ele escolheu e o que eu penso sobre elas, e eu acho que isso vai te ajudar porque isso mudou minha vida, não isso aqui que ele está falando, mas fazer várias das coisas que ele diz aqui é o que eu faço desde 2020 principalmente, e isso tem transformado completamente não só meus resultados, mas minhas relações, tudo que eu consigo e tudo que eu sou. Muito bem. Então, qual que é a tese do Benjamin Franklin? Ele estudou um monte de coisa, ele gostava muito de ler, isso eu me identifiquei muito com esse cara, gosta de ler demais, e aí ele elencou, na ordem que ele acha que dá para colocar em prática, ou na ordem para ele vai transformar isso em hábito, as 13 coisas que ele deveria buscar na vida. Vamos ler e vamos falar sobre elas. A primeira, temperança. Coma sem se empanturrar, beba sem se embriagar. Ele até coloca ali, se a gente for estudar temperança, a gente vai ver que a temperança é, de certa forma, um controle sobre o corpo. Então ela não é só comida e bebida, ela é tudo que envolve a carne. Então, por exemplo, a castidade é uma coisa que vai dentro da temperança. Ele diz, de propósito, ele separou em duas. Pode ver que a número 1 é temperança e a número 2 é castidade. Tá tudo certo. Eu gosto da forma como ele faz, acho que é didático, ajuda a colocar em prática. Eu preciso controlar o apetite sexual também, mas o apetite sexual está muito relacionado ao controle do estômago. Isso aí qualquer grande estudioso de um monte de religiões percebeu isso. Então, se você estudar estudiosos da religião católica, não sei o que, evangélica, outras religiões, budista, esse tipo de coisa, você vai ver que, de alguma forma ou de outra, eu não estudei todas as religiões, evidentemente, né? Mas sempre que eu vi alguma coisa, eu encontrei essa relação construída entre estômago e apetite sexual. Então, aquele que controla o estômago ganha maior controle sobre o apetite sexual. Então, faz todo sentido que ele coloque primeiro. Isso é uma coisa que eu tenho feito na minha vida. Primeiro, eu fui tirando industrializados e coisas gostosinhas, tipo chocolate, esse monte de coisa da minha rotina, refrigerante. E é sempre bom você ter um dia de jejum na semana, fazer um tanto de abstinência, porque isso vai fazendo com que você tenha mais controle sobre o corpo. O Benjamin Franklin fala muitas vezes aqui no livro que ele percebeu que quem controla o estômago tem o pensamento mais claro. Então, quando você não está empanturrado, não está cheio, não está bêbado, obviamente você pensa melhor, você estuda melhor. Se você ler livros como, sei lá, Educação da Vontade, Vida Intelectual, Trabalho Intelectual, você vai perceber que esses caras também sabiam disso. Então eles não comiam coisas pesadas e não faziam exercícios físicos pesados antes de estudar. Porque o corpo muito cheio, fadigado, ele atrapalha na sua concentração de estudos. Muito interessante porque não só atrapalha nos estudos, mas atrapalha a pensar, a raciocinar na vida. Então, muito interessante. Segundo, silêncio. Não fale se não for para beneficiar os outros ou a si próprio. Evite conversas superficiais. A gente poderia adicionar um negócio aqui chamado fofoca, né? Não faça fofoca, não fale mal dos outros. Eu sempre falo para meus alunos, a gente tem um grupo lá do Projeto Wagner, com quase 500 pessoas no momento. E eu já falei muitas vezes para eles assim, galera, sempre que vocês estiverem num grupo, não fala mal de ninguém. Porque você vai se comprometer, você vai perder a credibilidade na frente das pessoas. Só que não falar mal de ninguém num grupo é um hábito derivado de não falar mal de ninguém na vida particular. Então, para de fazer fofoca. Isso que ele fala é muito bom. E eu levo para o meu conteúdo, e isso eu acho que você deveria levar também. Só faça conteúdo quando for beneficiar os outros. Por quê? Porque se o meu conteúdo te beneficia, eu vou me beneficiar a mim mesmo. Porque em algum momento você vai
No mínimo você vai assistir até o final, que vai dar tempo de visualização, vai aumentar o carinho do algoritmo do YouTube por mim, mas na melhor das hipóteses você vai se tornar um cliente e vai se tornar um cliente por muito tempo, assim como eu tenho clientes que são clientes meus desde 2019. E você ser um cliente meu por um longo tempo garante a sobrevivência do meu negócio. Portanto, garante que eu coloque comida na mesa de casa e ajude outras pessoas a colocarem comida na mesa. Portanto, eu me beneficio a mim mesmo. Então, eu acho que isso aqui ele fala para a vida do dia a dia. Pensa que ele viveu em 1700, o cara estava criando jornal, mas no conteúdo isso conta demais aqui para nós. Terceiro, cara, uma coisa que eu estou fazendo agora, estou documentando. Eu tenho uma intenção de postar todos os dias, mas não sei se isso está acontecendo, você vai saber, porque quando você vê esse vídeo, isso já vai ter começado. Estou documentando a minha mudança de vida, basicamente uma mudança de rotina, basicamente eu colocando ordem na minha vida. Guarde tudo em seu devido lugar, estabeleça um horário para cada parte dos seus afazeres. Você não está vendo o resto do meu escritório aqui, mas as coisas estão todas nos seus devidos lugares. Exceto o meu teclado que eu tirei aqui para não ficar aparecendo na câmera aqui que está gravando o livro. Eu só estava conferindo que ela está mesmo gravando. Mas tudo aqui está no lugar. Ordem externa influencia na ordem interna. Não sei porquê, não estudei isso a fundo, mas eu percebo isso na minha vida. Quando eu arrumo a minha casa, eu arrumo a minha cama, eu arrumo minhas coisas, eu arrumo a mim mesmo de alguma forma. Não é tudo o que precisa, mas ajuda. Então esse conselho de arrumar a sua cama, um negócio meio basicão, que a galera gosta de repetir, ele é realmente útil. Mas eu acho melhor pensar não só em guardar tudo no seu devido lugar, mas olhar o ambiente estar limpo, bem cuidado, mas em ter horário para as coisas. E quando eu comecei a estabelecer a agenda, em 2016, a minha vida realmente foi ganhando muitas novidades. A principal coisa que aconteceu quando eu criei uma agenda foi que eu descobri tempo, eu ganhei tempo. Eu vejo que muita gente, assim como eu, não tem tempo só porque não tem uma agenda com horários delimitados. Recomendo muito que você leia A Única Coisa e se concentre no capítulo em que ele fala sobre os blocos de tempo. Isso vai te ajudar muito a organizar a sua agenda. Ou você veja as minhas aulas do Condado sobre isso. Eu já vou te explicar como é que você consegue ver minhas aulas do Condado. Resolução. Decida que ações irá realizar, realize sem falhas o que decidir. Toda vez que alguém tenta arrumar a vida, eu percebo que a gente faz isso. A gente define coisas a fazer, mas não cumpre. A gente não cumpre com a nossa própria palavra. Basicamente isso cumpra com o que você disse para você mesmo. Se eu disse que ia gravar um vídeo hoje, eu vou gravar um vídeo hoje e pronto, acabou. Ontem eu fui dormir e falei que ia acordar às 5 da manhã. Acordei. Foi difícil pra caramba, porque eu tô acostumado a acordar às 7h30, mas eu acordei. E cada vez que eu cumpro com a minha palavra, eu ganho um pontinho comigo mesma, como se a minha autoconfiança fosse sendo construída no dia a dia. E cada vez que eu falho com a minha palavra, é como se eu perdesse um pouquinho de autoconfiança. Eu percebo isso na minha vida, por incrível que pareça. Agora que eu vi que você está vendo um pedaço do meu celular aqui, depois eu vou mudar essa câmera para você não ver tanto. Eu não achei um outro jeito de deixar ele aqui para filmar o livro. Vamos lá. Frugalidade. Cara, isso aqui, brasileiro tem uma dificuldade absurda com isso, né? Não crie gastos, exceto para fazer bem a você ou aos outros. Não desperdice nada. Isso é muito difícil, né? Para fazer bem a mim. Vou comprar um iFoodzinho porque eu mereço. Eu vou comprar esse presentinho porque eu mereço. Vai fazer bem para mim. Isso daqui que ele falou é o princípio do enriquecimento, né? Para você ficar rico, claro que você tem que ganhar mais, mas tudo começa por controle no gasto. Eu sei disso porque eu já passei por muitas etapas de faturamento, desde ganhar R$800 por mês até ganhar muito mais grana do que eu posso gastar. E eu percebi que, cara, tu consegue gastar toda a grana que tu ganha fácil. Você vai aumentando teus custos, vai comprando coisa melhor, quando você vê, vai parcelando, que o brasileiro adora uma parcelinha, quando você vê, você já está enrolado. O que eu mais vejo é gente que ganha 40, 50 mil no mês que está com 40, 50 mil de conta. E aí não guarda nada, não enriquece, mesmo ganhando muito. Então, ele percebeu isso, o Benjamin Franklin. Se você controlar o teu gasto, você enriquece. Por quê? Porque as outras ações que ele coloca aqui, elas vão fazer com que você ganhe mais com o passar do tempo. Então, uma coisa muito importante se você continuar estudando e se desenvolvendo, você eventualmente vai estar ganhando mais. É uma questão de tempo. O problema vai ser para você não ter dinheiro. O problema não vai ser ter dinheiro. Vai ser guardar o dinheiro. Você vai querer gastar com muita coisa, vai subir logo o seu patamar de vida. A frugalidade é o que te ajuda. E esses são nomes que ele deu, né? Não são nomes técnicos da coisa, mas ajuda a gente a se
encontrar na vida. Espero que você esteja tendo ideias para a tua vida com esse vídeo. Se você estiver tendo, conta aqui nos comentários fazendo um favor. E outra coisa, mais de 53% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal. Por favor, se inscreva, nós estamos rumo a 100 mil inscritos. Você me ajuda muito fazendo isso. Não custa nada, é só clicar em se inscrever aí. Tamo junto. Próximo ponto, diligência. Não perca tempo. Esteja sempre ocupado com algo útil. Corte todas as ações desnecessárias. Eu vou fazer um adendo particular meu, que é o seguinte. Ele vem de eu imagino, essa mentalidade bem utilitarista de estar sempre aproveitando todos os segundos da vida. Eu já acho que é importante que você tenha um pouco de ócio criativo. Mas, como é muito difícil para nós hoje, em 2025, com tanto de tecnologia, Reels, TikTok, estarmos com saco para aguentar o tédio do ócio criativo, acho que aqui é um bom começo. Ocupe o seu tempo com coisas úteis. E aí sempre que você se pegar, isso é o que eu faço comigo. Eu começo a me ver ali mexendo em Reels, cara, jogo o celular longe e vou fazer outra coisa. A questão é ocupar o seu tempo. Se você só tentar abandonar o celular, você não vai conseguir. Você tem que criar um compromisso no lugar dele. E tem que ser um compromisso que você é obrigado a cumprir para você conseguir fazer isso. Então quando eu me percebo assim, jogando meu tempo fora, eu arrumo compromisso. Marca uma reunião que tu precisa fazer, assume um compromisso com a tua mulher, com o teu marido, eu não sei, cara. Mas cria um compromisso para você parar de gastar o seu tempo assim com essas inutilidades. E no nosso caso existe um agravante. Conforme nós não jogamos o tempo fora, nós normalmente estamos jogando o tempo fora com coisas que estão matando a nossa capacidade de concentração. E para a gente crescer na vida, a gente precisa de concentração para aguentar ver um vídeo como esse, para aguentar ler um livro. E quem não tem essa capacidade não está se desenvolvendo mais. Então nós precisamos recuperar essa capacidade de deep work, trabalho focado que o Cal Newport ensina no livro dele de mesmo nome. Então, recomendo essa leitura também, diga-se de passagem. 7. Sinceridade. Isso aqui devia ser o primeiro. Eu percebo que é a única coisa que me salvou de muitas enrascadas na vida foi isso aqui. Não engane, pense sem malícia e de forma justa, e se falar, fale de acordo com isso. Cara, eu já vejo que muita gente compra de mim por causa disso. Eu falei uma coisa muito louca. Eu já tenho um diferencial no digital que é ser honesto. Tipo assim, isso não faz sentido nenhum, né? Você ser honesto é um diferencial onde, velho? Mas Então, o fato de eu ser sincero, e cara, sempre que eu percebo um erro, eu venho e assumo. Isso é uma cultura nas empresas que eu tenho, isso é uma obrigação que por exemplo, na minha empresa, eu falo assim, não tem problema errar. Tá? Na agência de YouTube eu falo, galera, eu não estou preocupado que vocês errem. Só que a gente precisa corrigir o erro. Então, ninguém vai vir aqui e botar culpa. Errou, fulano errou. Assuma o seu erro rápido e enfaticamente. Isso aí é um conselho do Dale Carnegie no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você só for sincero na sua vida 100% do tempo, toda vez que você mentir, você vai confessar lá pro padre, ou sei lá, eu tenho que confessar pro padre quando eu minto que é pecado, eu não quero pro inferno, eu quero amar a Deus. Mas toda vez que você mentir, você começar a confessar pelo menos para você que é uma mentira, você vai se livrar de muitas coisas na vida. Eu já percebi isso. Então, cara, sério, isso daqui, ele aprendeu, eu aprendi na vida também. Muda a tua vida só o fato de você falar a verdade, por incrível que pareça. 8. Justiça. Não prejudique ninguém com injustiças ou negligenciando o bem que lhe seria devido. Eu tenho pouco problema em ser, eu acho, né? Olha, eu falando de mim mesmo, não faz sentido nenhum, né? A primeira parte não me parece ser o que me atrapalha, mas a segunda demais. Eu sempre tive muita dificuldade em cumprir com o que eu prometo para os outros. Sabe, eu tenho esse hábito feio de falar que eu vou fazer uma coisa e esquecer dela. Não, vamos fazer tal coisa. E eu, no minuto seguinte já esqueci. Isso é feio, isso é errado. Eu não posso culpar minha memória pelas coisas. Então, negligenciar o bem, uma vez que eu prometi um bem, eu tenho que fazer. Negligenciar o bem devido, por exemplo, dentro de casa. Cara, você pode... Eu tenho a opção de pegar, sei lá, vou falar um negócio idiota, só para não comprometer ninguém. Pegar a toalha de que o fulano deixou na cama e colocar, né? Seu marido deixou a toalha na cama, só pegar e colocar. Ou lavar a louça que eu vi suja. Ou eu vi um chão sujo, eu varro. Só negligenciar esse bem feito dentro de casa
já é um impeditivo para a felicidade na vida. Então, eu vejo que esse negócio de justiça é muito mais difícil do que parece, muito, muito, muito mais. Segundo, moderação, que tem a ver com a temperança, que tem a ver com a castidade, tá? Evite extremos. Tolere injúrias o quanto puder. Eu não vou pegar agora neste vídeo, mas eu já fiz um outro vídeo isso. Existe um livrinho do Hugo de São Vítor, chama Instrução aos Principiantes, em que ele ensina o comportamento com as pessoas. E esse negócio, o Benjamin Franklin, é importante lembrar, esse cara ele não tinha nenhuma religião, ele não era adepto de nenhuma religião. Mas isso daqui é uma coisa que está lá escrita por Cristo, né? É tipo, bateu em uma da outra face. Tem sempre essas coisas que Cristo vai mostrando de você suportar as injúrias. Ninguém mais suporta esse negócio, cara. Sabe, isso daqui é um problema na internet. As pessoas não aguentam reclamação, elas chamam todo mundo de hater, tudo de cancelamento, por causa disso. Porque elas não suportam mais isso. Todo dia alguém tá me xingando aqui, eu falando alguma besteira, entendeu? Tu tem que suportar essa parada, cara. Tá tudo certo, entende? Eu lembro que um amigo meu falava assim, toda vez que você for humilhado, lembre-se que você está sendo humilhado porque você já cometeu várias outras humilhações na sua vida. Você só não lembra, como se fosse uma compensação da vida. Tem gente que chama isso de karma, tem gente que chama isso de não sei do que. Eu acho que isso aqui é regra da vida. O que você faz de bom e o que você faz de ruim vai ser recompensado nessa vida ou na outra. Faz um monte de coisa ruim, em algum momento você vai tomar isso de volta. Faz um monte de coisa boa, em algum momento você vai receber isso de volta. Ou nessa vida ou na outra. Então assim, não adianta ser bonzinho, bonzinho só se fode. Talvez nessa vida você se ferre, mas na outra você vai ser recompensado. Então eu penso assim, eu gosto de pensar assim, eu acho que é o jeito certo. Então assim, tu tem que tolerar as injúrias, tolera o nego reclamando. Geralmente é o seguinte, quando alguém vem falar alguma merda pra você, é porque essa pessoa está sofrendo mais que você. Então, nós geralmente falamos besteira para os outros de algo que nos incomoda em nós mesmos. Então, toda vez que você reclamar de alguém, começa a criar esse hábito de parar para pensar se essa reclamação não tem a ver com um defeito seu também. Você vai ver que muitas vezes é isso, tá? Próximo, limpeza. Meio bobo, né? Mas faz muito sentido. Não tolere a sujeira, seja no corpo, nas roupas ou na habitação. Cara, eu falo para os meus filhos direto, criança não tem muita noção disso, né? Meu filho come uma banana, não quer o resto, joga no chão. Então eu tenho que ir lá ensinar ele que é o seguinte, a gente não é animal, a gente não vive com sujeira. Nem animal, tem gente que cuida melhor do cachorro do que do filho, né? O ser humano não pode viver na sujeira. É assim, quando você vê algum ser humano vivendo na sujeira, você olha um mendigo na rua, tem que doer teu coração, tem que dar uma tristeza de ver aquilo. Por quê? Porque ele está vivendo de uma forma subhumana. O ser humano vive em lugar limpo, com as coisas limpas. Então, isso aqui meio bobo, né? Mas básico, mais simples. Limpa as coisas, pô. Número 11, tranquilidade. Não se perturbe com trivialidades ou incidentes comuns ou inevitáveis. Quantas vezes a gente faz com que vê o nosso dia, acaba com o nosso dia por uma besteira que aconteceu. Tu tá no trânsito, reclamou de alguém, aquilo já destrói teu dia. Ou você acabou de acordar, acordou atrasado, já destrói seu dia. A gente deixa pequenas trivialidades destruírem todo o dia. Então, isso daqui é uma coisa que para falar é bonitinho, é fácil no vídeo, mas na vida real é difícil não se perturbar com essas coisas. Eu vejo que para isso daqui existir, isso daqui a gente poderia chamar de mansidão, e isso aqui exige vida espiritual, de algum nível, senão você não consegue atingir esse nível de tranquilidade. Eu leio bastante biografia de santos, eu gosto muito, e eu vejo que eles têm essa virtude da mansidão por causa da vida espiritual que eles têm. Então, eu, como católico, acredito nessa vida de oração com Cristo. Você pense na tua forma de pensar no mundo, na vida, mas eu vejo que essa tranquilidade ela só vem se tiver força espiritual, senão ela não chega. Qualquer coisa te perturba, porque isso aqui é perturbação do espírito. 12. Castidade. Não usa o sexo exceto para fins de saúde e procriação. Nunca até o torpor, a fraqueza ou de modo a prejudicar a reputação e a paz do outro ou de si mesmo. Hoje é bem difícil falar isso para as pessoas, né? Mas é o que é. E se você entender isso daqui um dia, resolver estudar e ir atrás disso, você vai perceber o quanto você vai se beneficiar de fazer isso daqui. De não se render à nossa cultura do prazer do corpo. Eu não vou tentar pregar sobre isso porque é muito delicado e eu não tenho a base filosófica necessária para falar a respeito. E um monte de gente vai querer debater. Então assim, eu só vou te dizer uma coisa.
graças a Deus eu aprendi isso daqui na minha vida. Porque isso daqui mudou completamente a minha vida, completamente. E eu comecei a aprender isso daqui quando eu me converti ao catolicismo em 2020 e eu e a minha namorada, que é a minha esposa hoje, começamos a nos comprometer a viver a castidade, tentar viver a castidade, a gente falhou, mas minha esposa casou grávida, a gente tinha casado já no civil, eu só não tinha me convertido 100% ainda, então quando eu casei no civil eu falei, tô casado, tá tudo certo. Mas a gente passou bons tempos comprometidos com a castidade, isso nos ajudou demais. Nós também namoramos 11 meses à distância, e nesses 11 meses à distância eu aprendi a viver a castidade. Eu não traí ela com nenhuma mulher, mas tem a questão da pornografia, masturbação, esse tipo de coisa. Eu aprendi isso daqui, cara, fenomenal, mudou a minha vida. Desde daquele ano 2020, isso daqui, passar a acreditar nisso e depois estudar e perceber isso daqui como funciona, foi realmente impactante. E o número 13, humildade. Ele coloca aqui, ó, imite Jesus e Sócrates. Acho um bom parâmetro. Eu, como católico, e tendo o meu livro preferido, A Imitação de Cristo, eu acredito piamente nisso daqui como regra de vida. Mas pensando num ponto de vista de alguém que não é católico ou nem é cristão, eu olho como dois bons homens para você imitar. Se você quiser começar de algum lugar, eu acredito piamente, sendo um estudante de René Girard e desejo mimético, de que nós precisamos imitar alguém. Por quê? Qual que era a ideia bem simplificada aqui do René Girard? Você deseja as coisas a partir da imitação de alguém. Então, como eu começo a ver o meu vizinho, aí meu vizinho tem uma Ferrari, eu começo a querer uma Ferrari porque ele tem. Então ele diz que nós não desejamos o objeto pelo valor do objeto. Nós desejamos o objeto porque nós inconscientemente queremos imitar um modelo. Esse modelo é uma pessoa. Então, eu traduzo isso para uma forma consciente. Eu escolho conscientemente os modelos a imitar, porque é assim que eu me desenvolvo. Nós nos desenvolvemos por imitação. É só olhar teus filhos, criança pequena, você vai ver que ela imita todo mundo que está do lado dela. O meu filho tem as mesmas virtudes e os mesmos vícios que eu hoje com a idade que ele tem. Como dizia, acho que Fulton Sheen, os vícios dos filhos são filhos dos vícios dos pais. Eu vejo isso nos meus filhos, por incrível que pareça. Então, a imitação é o padrão de melhoria. Por que eu resolvi te apresentar essa lista? Porque é um bom começo tentar imitar o Benjamin Franklin, com todos os defeitos que esse cara possa ter. Ele te dá uma lista, basicamente, se você está perdido, é uma boa lista para começar. Você começa imitando e você vai aprimorando isso com o passar do tempo. Você vai seguir todos? Não, você vai discordar de um ou de outro aqui, coisa e tal, mas é um começo, é uma lista. Então, para você que quer melhorar a sua vida, mudar de vida, crescer na vida, eu acho que essa lista vai te ajudar a começar. Se você gostou desse vídeo, cara, por favor, deixa nos comentários. Eu quero saber se você quer ver mais vídeos assim. Eu sempre pergunto porque é um assunto que eu gosto muito de falar, mas eu trago pouco no meu canal. Então eu preciso saber se é da vontade das pessoas que eu traga mais disso daqui. Diga aí nos comentários, a gente se vê no próximo. Tamo juntos, um abraço.